Pontuar, aproveitando o seu gancho, qualquer comparação do Vitor Pereira com o Paulo Souza neste momento é descabida. Sim. Até pelo contexto. O contexto é muito diferente. Fala galera, bem-vindo ao canal da Minha Paixão Rubro-Negra. Meu nome é Leonardo. Peço aí que antes de mais nada, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Galera, eu vou trazer aí o debate sobre ontem do Linha de Passe da ESPN, mesa redonda da ESPN, falando sobre o confronto 0x0 entre Madureira e Flamengo ontem por Curiacica. E dá alguns pontos que eu achei interessante do porquê eu acho que nem tudo está perdido como o pessoal quer pintar. E a precipitação até de alguma parte da torcida do Flamengo. Vamos ver o vídeo aí. Tem um bom papel com seus fortes titulares já preparados, né? O início da preparação, início, meio, porque as coisas se atropelam, são tão rapidamente, né? Acontecendo. E tem mais 2 jogos antes da primeira das decisões contra o Palmeiras da Supercopa, né? E o Flamengo hoje não foi bem. Vitor Birner, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite ao Breiler, ao Léo. Professor Calçade, bem-vindo de volta. Todas as férias que forem dadas ao professor Calçade são merecidas, ao contrário das férias que Jean Oddi recebe. Quando pega janeiro, fevereiro e março. É isso. E boa noite, obviamente, também aos fãs e às fãs do esporte. Eu não vou cobrar desempenho em tão pouco tempo num jogo em que a competitividade é praticamente nula pro Flamengo. Madureira vem bem, Madureira empatou, jogo com o Vasco já por 0x0 esse ano, empatou com o Flamengo agora. Madureira, uma equipe tradicional, porém com jogadores mais limitados e com ambições muito menores que as do Flamengo. O Flamengo tem que se preparar, o Madureira tem que viver na competição. Acho que o resultado para o Madureira é excelente, mas do Flamengo a gente pode discutir algumas experiências, o posicionamento do Marinho a partir do momento que ele entra, se era ou não era para tirar o Pedro quando o Flamengo ia precisar chuveirar a bola na área, se o Flamengo está sentindo a falta de um lateral direito, né? Coisa que a gente não pode determinar ainda, não sei, em tão pouco tempo, mas eu acho que não é hora de se cobrar desempenho. Tá. Só acho que o time precisa ir crescendo aos poucos, porque não vai chegar no Mundial, porque na verdade, mesmo o jogo da Supercopa, que é um jogo de relevância pela rivalidade, porque vai ter Palmeiras e Flamengo que protagonizam a principal rivalidade do país, é um jogo que vai ter impacto, mas pro Flamengo tudo vai ser, digamos assim, minimizado de ruim ou relevado até se o Flamengo perder do Palmeiras, caso o Flamengo faça um grande Mundial. Eu acho que a questão do Flamengo é como o Flamengo vai chegar no Mundial. E a gente vai poder até exigir algum desempenho, porque o Palmeiras, em pouco tempo, ano passado, conseguiu chegar competitivo no Mundial. Então a gente espera que o Flamengo chegue também, obviamente, à sua maneira, competitivo no Mundial. O jogo de hoje, eu não posso esperar competitividade. Se tivesse jogado esse futebol e vencido por um 2x0, 3x0, eu não estaria elogiando muito. Se tivesse feito 6x0 jogando muito, eu também não acharia que é tão relevante assim. Eu acho que tudo é uma fase de preparação e a gente precisa ter um pouco de paciência para entender o que vai acontecer durante o ano. O jogo não é determinante para definir nada. É por aí, Breiler. Boa noite. Boa noite, Paulo, companheiros, fã de esportes. Concordo, enxergo como um jogo de pré-temporada para o Flamengo. Início de estadual deve servir como preparação para time grande, sobretudo um clube que tem ambições maiores e de curto prazo como o Flamengo. E hoje, para mim, o que dá para tirar de conclusão é que a torcida do Flamengo está traumatizada com Paulo Souza. E isso fica evidente pelas reações desproporcionais às mexidas do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele chega num primeiro momento e mantém uma estrutura do Dorival. Sim. A entrada do Gerson, natural, Ayrton Lucas jogando pela esquerda no lugar do Felipe Luiz, que não está disponível. Então, ele mantém uma ideia, é coerente, aos poucos vai acrescentando os conceitos dele, mas partindo de uma formação que já era testada com poucos ajustes. A partir daí, do segundo tempo, do segundo jogo desse time, um time que o Paulo Souza o Vitor Pereira já adiantou que vai repetir no fim de semana contra o Nova Iguaçu. Por esse desgaste, o Vitor condiciona suas mexidas. Então, o Marinho de lateral, e é o trauma do Paulo Souza, que o Marinho foi utilizado como ala em alguns jogos, não funcionou, e o torcedor olha o cara fazendo uma mexida que o outro técnico tentou, um outro técnico português, e não deu certo. Mas ele faz e justifica naturalmente no final
que é porque não tinha o Felipe Luiz à disposição, não tinha um lateral reserva, precisava segurar o Ayrton Lucas, segurar a minutagem e tem de jogar o Marinho por ali. Ele poderia ter feito outra coisa, poderia ter colocado mais um zagueiro, faz uma linha de 3, fecha com um jogador de meio campo pelo lado esquerdo? Poderia, mas seria igualmente uma improvisação. Ele possivelmente escaparia de críticas por não ser o Marinho na lateral, algo que o Paulo Souza tinha feito. Mas não deixaria de ser um improviso. E para mim, se fosse o Vitor Pereira testando o Marinho ali, como uma ideia para o ano, o Marinho pode ser um jogador mais ofensivo pelo lado, aí de fato o torcedor do Flamengo teria motivo para acender o alerta, ligar a antena. Mas não foi isso. Foi simplesmente para segurar pela opção que ele tinha. O Marinho, por ser canhoto, por jogar por ali, foi o escolhido. Então não vejo motivo para barulho, para reação desproporcional. O que ele fez foi absolutamente coerente para esse estágio, segundo jogo, e pensando também num time que será repetido no fim de semana contra o Nova Iguaçu. A torcida, assim, a gente ouve aqui pelos corredores, tem muitos rubro-negros, como tem em todos os lugares, tem aqui também nos canais ESPN, lendo as redes sociais e tudo. A queixa são as mudanças, né, Leonardo Bertozzi, o torcedor. E eu acho que é interessante esse ponto de vista que o Breler trouxe, essa coisa um pouco trauma com o início do ano passado, a comparação com o trabalho de um outro português, o Paulo Souza. Mas não tem nada a ver. Realmente, boa noite. Isso boa noite, não tem Paulo. nada a ver. Boa noite, companheiros. Absolutamente nada. Então, galera, presta atenção nessa parte que eu acho que é o que define a diferença do Paulo Souza e do Vitor Pereira. Um tinha a ideia de fazer o cara jogar ali. O outro usou por necessidade, como foi o Dorival na final da Copa do Brasil, que botou o Davi Luiz de volante e depois o Fabrício Bruno por necessidade. Nada a ver mesmo. Até a circunstância mesmo dos testes, ela é uma circunstância muito mais de tentar buscar uma alternativa dentro de um jogo que está difícil do que as soluções definitivas. Concordo com o Breder, assim, não é que ele está pensando, nossa, o Marinho vai ser uma opção para lateral esquerda para começar os jogos, não é nada disso. E hoje era um adversário que tinha uma proposta exclusivamente defensiva. Quem viu São Paulo e Ituano aqui no domingo, acho que foi um jogo muito parecido no sentido de até mesmo as dificuldades que o time teve para criar e para gerar situações. E o adversário não atacava por aquele corredor, então nem fazia muito sentido você segurar um lateral por ali e não arriscar. Então acho que foi uma tentativa. No final das contas, tudo é muito condicionado pelo resultado, né? Se o chute do Gabigol que bateu na trave é um pouquinho para lá, 1-0, atuação ruim, mas tá bom, ganhou, não vamos fazer grande drama aqui em função disso. Poderia ter vencido, por um detalhezinho. Não foi um Flamengo que criou múltiplas chances, mas teve pelo menos uma chance ali muito clara de vencer, acabou não aproveitando, e até um lance que o Gabigol normalmente converte, que era uma bola boa ali, com o goleiro à sua mercê para fazer o gol. Mas esse é o momento do jogo, do ano, em que o time não tem a velocidade habitual para fazer uma tabela, uma infiltração. Os adversários, ano passado, tentavam forçar o Flamengo a jogar pelo lado, porque o Flamengo, por dentro, conseguia fazer as tabelas e o passe era rápido, a ultrapassagem era rápida. Não estamos nesse momento ainda, né? Em termos de condicionamento físico, até mesmo em termos de entrosamento num novo modelo. Né? O losango odiado pelo Birner sumiu. Né? Esse a gente não deve vê-lo mais. Odiar é uma palavra forte. Tá bom, só um pouco descrente. Desprezado, nele. pode ser? O losango desprezado pelo Vitor Birner. Só um pouco descrente, mas quem sabe ele não me dribla. Né? Ele não te fascina. O Birner é o hater do losango, É é o inimigo das formas geométricas. O losango era 2006, mas tudo bem. Mas assim, acho que na boa, não é o momento de se fazer drama. O jogo do futebol, grande confronto do futebol brasileiro no começo do ano é Flamengo e Palmeiras. Nenhum dos dois já está 100% em condição física, técnica, de preparação. A gente vai ver quem vai chegar melhor, mas acho que me parece muito óbvio que você não vai estar no pico. O Flamengo não vai poder demorar para estar no pico, mas o Flamengo vai ter que estar no pico dali a 2 semanas quando estiver no Marrocos. Acho que esse é um estágio em que você tem que estar, no mínimo, mais próximo do seu ideal já. Ô, Léo, só para pontuar, aproveitando o seu gancho, qualquer comparação do Vitor Pereira com o Paulo Souza neste momento é descabida. Sim. Até pelo contexto. O contexto é muito diferente. O Paulo Souza. É isso, galera. É isso que eu tô falando. O Paulo Souza usou ali por necessidade. A gente pode até questionar o porquê ele não ter levado o Marcos Paulo, por exemplo, o banco, para poder testar o garoto.
O Ramon, ele sentiu um desconforto no último jogo, então mesmo se ele tivesse em condições, não fosse a condição ali de negócio dele, ele não iria jogar. Então ele poderia ter levado o Marcos Paulo, por exemplo, ele poderia ter botado o Léo Pereira ali, fechado uma trinca de 3 zagueiros, só que ele falou, cara, os caras não me atacam, os caras estão fechando, fazendo cera. Eu vou botar alguém ali mais agudo, que possa sair a linha de fundo, que possa tentar um drible e tal. Cara, não deu certo, mas são... condições diferentes. O Paulo Souza testou porque queria botar o cara como lateral esquerdo. O Vitor Pereira botou porque era o momento ali, apareceu aquela situação e ele teve que botar. Assim como foi o Dorival Júnior na final da Copa do Brasil, que teve que botar o Davi Luiz de volante. Outra coisa, o Vitor Pereira pensa futebol diferente do Paulo Souza, galera. O Vitor Pereira... porque parece, quando você olha o jogo assim, os comentários assim pós-jogo, parece que tá tudo errado. Cara, ele manteve e vai manter o time do ano passado como titular. Pedro, Gabigol, os caras jogando ali como titular. Vai manter aquela base. O que ele tá testando com quem eu posso contar? Se sair esse, se sair aquele, se um se quebrar aqui, ficar contundido, o outro ficar suspenso, com quem eu posso contar? E esse é o momento de ele ver isso. Ele não pode deixar para ver isso lá na frente. É o que eu falei. O que ele não pode é insistir no erro. Isso é errado. E não vejo assim, tem que contratar um lateral direito, tem que contratar um lateral esquerdo, o Varela é horroroso. Cara, calma, o cara tá chegando, tá se encaixando, tá tentando, calma. Vamos ter calma, galera. A gente tem que ajudar o time, não levar pressão por um momento que... Cara, é início, tá começando, se formando aí um time, se Deus quiser, vai ser um time forte que a gente vai ficar junto aí por muito tempo. Entendeu? Então, assim, pode ser que precise até de mais um volante para suprir a ausência do João Gomes. Eu acho que não seria. Não, para mim, o que falta no elenco hoje, depois de tudo que já contratou, Gerson, Rossi, é um meia, para quando sair a Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, a gente conseguir não mudar a forma de jogar com pontas e continuar com meias criadores ali, tá? O que parece vai ser mantido o Matheus França e um atacante para reserva, porque o Mateusão realmente não dá, ele não tem condições técnicas para poder jogar no time do Flamengo, mas eu acho que buscaria no mercado esses dois atletas, mas também não atletas de renome, não. Traria atletas com bom potencial, jovem com bom potencial. Entendeu, galera? Então eu trouxe aí, como eu trouxe no outro vídeo, o do Maurício Prado, que é um ponto mais do que está acontecendo, o sentimento do torcedor. Nesse momento eu trouxe esse vídeo aí para mostrar, dar uma introdução do que é o meu ponto, do que eu acho que o meu sentimento em relação a isso. Não, assim como no jogo da Portuguesa não foi tudo a mil maravilhas e não está tudo certo, nesse jogo não foi tudo horrível e não está tudo errado. Vamos com calma que a gente vai chegar lá, tem Mundial, tem Supercopa, esses são jogos realmente teste para valer, que a gente tem que avaliar o nosso treinador logo de início, valeu? Um abraço, saudações rubro-negra, não deixa de compartilhar, curtir e comentar nosso conteúdo. Abraço!